a automação, a tecnologia, existem ilusões tremendamente perigosas. E uma delas é que tudo que nós vemos em relação à evolução da tecnologia, dos equipamentos, dos sistemas, será constante e crescendo sempre. Aí no dia desse estava vendo filmes sobre como fazer uma turbininha, pessoal usando uma placa de, sei lá, alumínio, alguma coisa assim, botando num torno automático, fazendo as pazinhas da turbina de um modelo de aviãozinho que está muito em moda hoje em dia fazer isso aí, os drones, etc. E assim vai, é que nem remédio, né? Eu dependo aí de muitos remédios e fico preocupado, digo, barbaridade. E se explode um conflito na Ásia, não é? Será que eu continuarei tendo esses remédios? Não é? Porque na realidade, o mundo hoje é tremendamente interdependente. Uma coisa é feita lá no interior da China, outra na Índia, outra está no laboratório dos Estados Unidos, algum metal especial vem lá do meio da África. E é uma coleção infinita de pessoas que trabalham e de lugares que fornecem mão de obra, tecnologia, trabalho, vamos dizer assim, com semi-acabado, pronto ou não, para que um simples ventilador ou um drone, né, para falar algo um pouquinho mais complexo, sejam feitos. Né? O grande problema em relação à humanidade não é exatamente o medo da tecnologia, e sim ela desmontar essa logística que é internacional, ela depende de inúmeros lugares. Copel, quando implantou a intranet e os programas bem elaborados que o pessoal da Copel desenvolveu, pôde centralizar o almoxarifado em Curitiba. Na minha época, quando eu era diretor, ou quando eu era presidente. Com isso, os almoxarifados no interior se reduziram ao máximo, ou praticamente acabaram. Por quê? Porque o cara lá podia pedir algo de Curitiba. Agora, e se as estradas ficam interrompidas, né? E se por alguma razão o CPD cai? É o que nós estamos vendo hoje, com frequência, o pessoal desesperado, precisando de algo que não tem. Que no Brasil nós temos uma burocracia danada para importar, comprar, usar, barreiras alfandegárias e tudo. Então o tal de just in time, que na Europa funciona, ou no Japão, com certeza que lá eles têm até trens de alta velocidade, aviões, aeroportos para entregar qualquer coisa em minutos ou poucas horas. Aqui tudo leva uma montoeira, às vezes de meses, para ser resolvido. E a pessoa, evidentemente, reclama da empresa, quando, na realidade, o problema está dentro da burocracia brasileira. Mas a automação, gente, a tecnologia, ela cria uma falsa sensação de afastamento do ser humano. Mas nós não vamos mais precisar das pessoas. Pode ser. No Japão até estão fazendo uma fazenda experimental robotizada, mas é lá.
Por quê? Porque eles fazem o robô, eles fazem as peças em volta do Japão, a logística é fácil. No entanto, a Coreia do Norte ameaça o resto da região, conflitos como a própria China, a disputa pela soberania de algumas ilhas e coisas assim. Quer dizer, na loucura dos chefes, tudo isso poderá se desmanchar em poucas horas ou minutos. Então, quem pensa que tudo é simples, primeiro teria que entrar no mérito de tudo. Em torno de uma faca, de uma moldura, né? Existe tecnologia de materiais, que é algo fascinante e que não para nunca de desenvolver e que depende de inúmeros laboratórios, indústrias, etc. Depende da siderurgia, da capacidade de tratar os materiais, tá? Depende da usinagem, quer dizer, vai indo, depende do design, do sociólogo que vai definir. Ainda ontem vi um filme, uma comédia, muito gostosa até, sobre um casal que nos Estados Unidos, onde a mulher tem sucesso e o marido fica em casa cuidando da filha. Vai deixar a criança na mão de uma máquina, né? E assim, e o estagiário, um senhor idoso, não tendo, já cansado de viúvo, cansado de não fazer nada produtivo, resolve ser estagiário naquela empresa, que por sinal, e a pessoa que o contratou não sabia, era a sede da empresa dele, onde ele trabalhou 40 anos. Então, uma pessoa amadurecida, idosa, servindo de suporte, um executivo idoso servindo de suporte para uma mulher executiva jovem. E aí, conflito ou as contradições das gerações, a necessidade de ajustes, né, o problema da eficácia, uma série de coisas, né? E a própria vaidade, o ambiente americano de competição. Mas a tecnologia, né, vendo tudo isso, a gente fica pensando, esse livro aqui, com certeza, é muito bom, né? Apesar vamos dizer, do enfoque de mestre para professores em relação à necessidade de novos comportamentos, que são muito bons, né? Como ele próprio explica, na relação professor-aluno, no ensino tecnológico. E aqui o Luc Ferry, que tem uma visão bem pragmática da nossa realidade, é um gênio da humanidade, que ainda vivo, foi ministro da Educação na França, se não me engano, e que coloca essa questão, onde ele, aqui na capa, dizendo, com seu estilo polêmico, o autor disserta sobre o conceito de destruição criadora, que ele prefere chamar de inovação destruidora nos âmbitos da política, da economia e das artes. De fato, destrói, mas destrói para refazer relações, né? No Brasil nós estamos vendo de uma forma genial o que significa competição viabilizada pelas redes sociais. Então as emissoras de comunicação, as empresas de comunicação tradicionais, convencionais, tiveram que sair da sua zona de conforto e refazer programações. E com todo o poder que elas têm, elas procuram inibir ao máximo a liberdade de comunicação através das redes sociais.
Lamentavelmente isso também existe. Agora, graças a esse cenário tecnológico, até vamos dizer assim, nós estamos aí com a Lava Jato, com outras ações que vêm com tudo, coisa que na época da ditadura, com essas emissoras, muitas delas já existiam, elas simplesmente alugavam seu tempo e faziam propaganda da censura, praticamente. Ou viviam sob censura e não podiam reclamar. Hoje, qualquer ditador, quando menos espera, está recebendo o resultado de e-mails, de mensagens via celular, de WhatsApp, né? Blogs, portais, né? Então, o desespero dos ditadores é inibir a comunicação. E tudo isso, todo esse cenário de fragilíssimo, sei lá como se pronuncia, ou se escreve, ele faz a gente até contrariar afirmações, às vezes, excessivamente otimistas e excessivamente pessimistas. Tá? Nós não vamos, com certeza, ser escravos de máquinas, a menos que a gente queira. E a própria índole do ser humano, sua agressividade que gera guerras, gera tudo quanto é coisa por aí, mostra que a sobrevivência da humanidade está na fragilidade até da logística, tá? Porque evidentemente hoje o pessoal tem, pelo menos ainda tem condições de fazer uma montadora no Brasil, trazendo peças e conhecimentos e materiais e uma série de outras coisas do mundo inteiro. O que também é ruim para nós, né? Os nossos equipamentos eletrodomésticos, carros, tudo, eles não são tropicalizados, né? Eles foram feitos para andar nas estradas e no cenário europeu. Então você vê usando coisas projetadas por artistas, por designers, por coisas estrangeiros, aquilo é muito bonito, muito chique, mas nem sempre é o ideal para nós. Portanto, só o fato de vivermos no Brasil já gera aí um espaço de criatividade e até artístico na tecnologia fantástico. Quer dizer, nós temos que entender que qualquer facilidade é transitória. Nós estamos vendo aí fenômenos atmosféricos, terremotos, então tem muita gente que diz, isso é novidade. E não é. Tudo isso nós já tivemos aí, nós tivemos tragédias colossais. Não é tragédias em relação ao ser humano, mas a Terra, ela se transforma sempre. Civilizações inteiras podem ter sido pulverizadas em poucos minutos. E nós não vamos saber nunca, porque nessas condições não sobra nada, ainda mais naquela época. Eles não tinham satélite, alguma coisa para guardar, sei lá, de alguma forma, algum resto. O que até é de pensar, a gente vê os famosos ETs aí. Então, quem sabe nós sejamos uma parte de uma espécie viva muito mais ampla do que aquela que a gente qualifica e classifica aqui na América, aqui na Terra. Mas nós temos que entender que o fundamental é estudar sempre, é ter habilidade para enfrentar as inovações, não ter medo da vida, o que é óbvio. Isso significa também tolerar períodos sem emprego, sem segurança, sem nada. A natureza é darwinista, né? E a gente tem que saber disso
e estar preparado para isso. Isso não significa que, às vezes até eu fico preocupado vendo amigos, pessoas, parentes muito ricos. Será que eles têm capacidade de sobrevivência? Será que eles estão preparados para isso? Eu fico muito feliz até de ver a Luísa, minha neta, frequentando um grupo escoteiro, né? E vendo a maneira como ela está sendo educada. Com certeza ela está aprendendo a sobreviver, né? Isso é importantíssimo, né? Nós temos que saber sempre que isso é fundamental. E não é só a Luísa que está assim. Na minha família eu vejo outras netos e netas nessa condição. Isso é bom demais. Até por dificuldades que eu e minha esposa passamos e enfrentamos até hoje. Não devemos ser pessimistas demais, nem otimistas demais. Achar o ponto de equilíbrio, aprender, estudar, treinar para o pior até, vivendo da melhor forma que for possível, né? É fundamental, assim como a fraternidade, tudo. Ajudamos alguém hoje, amanhã poderemos ser alvo de carinho e atenção dessa pessoa que ajudamos, e vice-versa, né? Então, tudo isso caracteriza uma espécie que evoluiu em termos de conhecimentos, mas não evoluiu de forma adequada do ponto de vista de relações humanas. Por isso que até um mosquito põe em risco a sobrevivência da gente nesse início de 2016. Um bichinho tão pequeno hoje faz o que as pulgas já fizeram no passado, os ratos, as baratas, e talvez ainda o façam em muitos países, continentes talvez. A miséria é um problema, a fome é muito grande. Até a gente fica constrangido vendo um país como a Coreia do Norte gastando uma fábula de dinheiro para fazer foguetes, quando poderia usar todo o conhecimento que tem para resolver seus problemas de sobrevivência lá, alimentação, saúde, alegria. E não é só lá, a Índia, por exemplo, gastou e ainda gasta muito dinheiro, a Índia, Paquistão, etc., para fazer armamentos, manter exércitos. Quando a gente vê reportagens assustadoras, principalmente da Índia, Bangladesh, etc., questões de saneamento básico, de educação, de sobrevivência, de sustentabilidade, algo muito sério. Não devemos ter medo da tecnologia. O que precisamos é usá-la de forma adequada. E nisso tudo, não esquecer nunca a fragilidade do mundo atual, do ponto de vista de logística. Então existe aí um espaço de trabalho infinito. Cada lugar tem suas características, suas condições. Nunca vai faltar trabalho. O ser humano sempre será necessário. Até porque tudo isso que a gente vê é para mantê-lo vivo. Não faria sentido inverter o jogo. Porque as máquinas vão mandar nos seres humanos. Não, a hora que isso começar a acontecer, é só desligar alguns fusíveis aí, abrir algumas chaves, que nós poderemos reverter tudo. O fundamental é que a gente estude, aprenda, não desperdice o tempo. Evidentemente, algumas pessoas têm limitações, e aí elas podem fazer outras coisas, mas quem pode, quem tem consciência, quem é capaz de pensar, de estudar, estude, 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 estude sempre. Não desperdice seu tempo, porque é tão gostoso entender as coisas, viver assim. Esse é o meu prazer nessa terceira ou quarta idade, talvez, que eu esteja entrando aí. O que até põe em risco tudo o que eu falo. De repente eu posso já ter ultrapassado os limiares
da racionalidade. Creio que não, ainda não, né? Mas vai chegar um instante que alguém vai ter que chegar para mim e dizer, ó, o médico, qualquer coisa, cuidado, que agora os problemas não são mais físicos, são intelectuais mesmo, né? E você precisa ter cautela quando fala. Enquanto não chegar lá, né? Muitas vezes tropeçando nas palavras, e até na lógica de certas frases, eu conto com a tolerância, com a simpatia de quem me vê e ouve, né? E espero que isso tudo que eu estou fazendo ajude pelo menos uma pessoa, alguém, um filho, um sobrevivente, a ver a vida melhor. E a natureza é maravilhosa. Ela tem aspectos materiais, sensoriais, a dinâmica, que conhecer o que ela é um prazer permanente, infinito e vale desde um pedacinho, uma pétala de flor, até a formação geológica de uma montanha. É gostoso, é ter prazer em saber. E essa condição holística, como eles falam, né? De ver, se interessar por tudo e coisa, eu acho que é isso que significa. Ela é muito boa. Então, o Luc Ferry, né? Eu comprei esse livro ontem, é um livro pequeno, letra grande, isso é bom, quero ler. Ainda ontem eu vi um Kindle, um leitor de texto, só que custa no Brasil uns R$ 900, Kindle Voyage, né? Que pena. Gostaria de comprar um que, mas por um preço menor, é lógico, para poder levar no bolso 1.000, 2.000, 10.000 livros, onde eu pudesse ampliar a letra, ter um contraste calculado para não incomodar a vista e andar com a minha biblioteca por aí. Não, infelizmente, apesar de todo o prazer que os livros de papel dão, no Brasil há o povo brasileiro é refratário à importação daquilo que é importante. Nós facilitamos vinhos e dificultamos tecnologia, coisas educativas que são importantíssimas. O pesadelo criado pelos grupos econômicos, pelos donos do poder, pelas corporações de toda espécie, nós vamos ficando cada vez mais distantes dos países mais desenvolvidos. Lamentavelmente, falta no Brasil uma cultura racional, como o caso da política econômica, que é primitiva, colonial, que adotamos aqui, inconstante, insegura, confusa, porque elegemos pessoas que, para se manterem no poder, fazem qualquer coisa e jogam como desculpa que trabalham por um socialismo, sei lá o que ninguém vê. Pelo menos nas nossas ruas aí, a miséria é muito grande. Felizmente, algumas questões são colocadas, como a reforma fiscal, e até nesse conflito entre os políticos, talvez o povo saia lucrando com decisões sensatas ou menos irresponsáveis do que aquelas que nós tínhamos. No Poder Judiciário, maravilhosamente agora temos a Operação Lava Jato. E não se preocupe, a questão não é dizer, vou botar na cadeia fulano de tal para o resto da vida. Vocês imaginem um indivíduo que estava acostumado a comer caviar como a gente come arroz, de repente ter que passar alguns meses numa penitenciária. Para ele é um castigo infinitamente maior
do que para uma pessoa, um brasileiro humilde, que depende do SUS, depende de catar comida no lixo, qualquer coisa, ficar preso numa penitenciária. Então, 50 anos, às vezes, para uma pessoa humilde, pode ser 50 anos de sobrevivência. Para um milionário desses, 5 anos numa cadeia será um castigo colossal, inclusive pela execração pública. Ele é culpado? Não, não acho. Eu acho que ninguém tem culpa de nada. Isso é o resultado de um contexto maldoso. Mas, e a tecnologia, né? A tecnologia é para tudo isso, né? E a gente vê aí tornozeleiras, quer dizer, até isso, né? A tecnologia facilita. Seria legal, né? Se o judiciário dispusesse de 1 milhão, 2 milhões de tornozeleiras e um sistema completo de monitoramento para evitar que um ladrão de galinha, vamos dizer assim, como a gente costumava dizer, apodreça na cadeia, que é o pior lugar para qualquer um ficar, porque lá dentro é a universidade do crime, até pela degradação que a gente teve no sistema, o que nunca evoluiu de forma adequada, o sistema penitenciário do Brasil. Aliás, leiam os livros do Dr. Drauzio Varela, ele é fantástico, ele mostra isso com muita propriedade. Então, gente, tecnologia, né? Luc Ferry, né? Nosso professor João Augusto Bastos, como outros grandes gênios da humanidade, tem muito a dizer e a gente pode aprender e não ter medo da tecnologia. Não? Até que nós temos que dominá-la, sabê-la, conhecê-la, sabê-la. Né? Então a logística é o calcanhar de Aquiles de tudo que nós vemos nesse cenário aparentemente intocável da automação, da sobrevivência até do ser humano, que vai desde uma aspirina até um Boeing. Né? Imagine enquanto existe, né, na fabricação de um grande avião, de tecnologia acumulada e conhecimentos. E o pior, né? As pessoas que estavam na origem de tudo isso estão morrendo. E é muito difícil documentar certas coisas. Eu trabalhei em manutenção de usinas e naquela época, infelizmente, as filmadoras digitais, os sistemas eram muito caros. Né? A minha vontade era ficar filmando cada detalhezinho, né? Ouvindo o depoimento daqueles artífices, daqueles senhores. Na época esse cenário era dominado de forma quase absoluta pelos homens, de como fazer o balanceamento de uma máquina, olhar uma turbina, achar mancal, ajustar, né? E por que o metal patente, por que aquele óleo, por que isso, por que aquilo, né? Como uma vibração que você sente, mal sente na ponta de uma unha, pode tirar de operação uma máquina, um rotor de 1000 toneladas. Era o caso de Foz do Areia, da usina de Foz do Areia. 1.100 toneladas somando o peso do rotor, do gerador com a da turbina, passando por ali, na plena carga, em torno de 400 metros cúbicos de água. Ou Itaipu, que lá passam 700 metros cúbicos de água. Ou o que é um aerogerador que está lá em cima, né, a dezenas de metros de altura. Nada disso é simples, não é uma simples continha. Há toda uma ciência por trás de tudo isso. Lá em Itajubá,
nós tivemos aulas de metalurgia, de oficina, de torno, fresa, forja. Aliás, não esqueço nunca, uma vez mexendo com a forja, eu botei o tarugo, estava aquecido dentro da água ali. Aí eu achei que estava frio, fui pegar com a mão, instantaneamente surgiram bolhas na minha mão, tive que largar aquilo rápido, quer dizer, peguei e larguei. Na minha ingenuidade quase infantil de estudante de engenharia, eu associei a cor com a temperatura, quando a água poderia esfriar a parte externa, mas a capacidade de condução de calor e a quantidade de calor, de energia dentro daquele tarugo ainda era gigantesca e não podia, em hipótese alguma, aceitar um toque direto da mão, de uma mão humana. Então são conhecimentos, são experiências. É difícil, como é que você vai colocar na mão de um artesão, de um técnico ou de um engenheiro? Ele não vai, na hora de pegar, fazer 1.000.000 de contas, né? Toda uma malícia precisa de informações. A arte, como diz o professor João Augusto, é da tecnologia. Isso é muito importante, porque ela, de uma certa forma, compensa, às vezes, a nossa ignorância. Então, gente, não tenham medo, mas pensem muito, muito, muito em logística e em política, política internacional. Depois nós vamos ver para frente se sobrevivemos o suficiente para racionalizar isso tudo.